A paz e alegria de Jesus. Entre as parábolas menos comentadas de Jesus de Nazaré, nós temos aquela parábola dos dois filhos desiguais, tal como a chamou Joaquim Jeremias. Podemos lê-la em Mateus, capítulo 21, versículos 28 e seguintes. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas em seguida ele se arrependeu e foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: Eu sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam-lhe. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isto, nem mesmo fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Em poucas palavras, muitas lições para nós. É bom lembrar que esta parábola foi dirigida aos chefes dos sacerdotes judaicos da época e às lideranças do povo, os quais acabavam de interpelar Jesus, cobrando dele a origem de sua autoridade. Um aprendiz de carpinteiro que atuava como rabi e demonstrava um poder sobre-humano nos seus milagres. Isto é, Jesus se dirige às autoridades religiosas, aos defensores da lei mosaica, aos responsáveis pelo culto e pela direção do povo. Era de esperar que estes fossem os primeiros a obedecer à lei de Deus, e a realidade era bem outra. Na parábola, tudo indica que se tratava de uma família com muitas posses, de tal modo que, habitualmente, os filhos não pegavam no pesado. No entanto, quando as uvas estão maduras, é preciso colhê-las sem demora, e isto explica a convocação excepcional para o trabalho da colheita. O segundo ponto é a lição sobre a diferença entre dizer e fazer, entre as palavras e a ação. Jesus já havia alertado os discípulos sobre o fermento dos fariseus, dizendo para fazerem o que estes diziam, mas não fazerem o que eles faziam. Também nós corremos o risco de nos apresentar nominalmente como cristãos, mas na prática viver como pagãos. Outro ponto é a questão sobre a desigualdade entre os filhos desiguais. Nós somos todos desiguais. O Criador não trabalha com uma forma, modelando cópias a partir de um modelo único, não. Assim sendo, cada um de nós responde de forma única e pessoal ao chamado de Deus. Não é adequado impor figurinos apertados aos fiéis. Nosso Deus não é um criador de um rebanho, uma tropa, peças de uma linha de montagem, não, mas criador de pessoas individuais chamadas à filiação divina. E cada uma delas recebeu o inestimável dom da liberdade. Somos livres para dizer sim ou para dizer não. E o amor do pai corre este risco. Deixa livres os filhos, ainda que venha a ouvir um não. E é notável que o pai da parábola, uma imagem de Deus, é claro, fique em silêncio diante do não recebido do primeiro filho, sem apelar para castigos, ameaças ou represálias. O amor é assim. Sim, o dono da vinha é um pai. Ele diz, meu filho. Ele não diz, meu funcionário, meu servo. No entanto, o segundo filho parece não ter percebido esta paternidade, pois ele responde ao chamado com a fria expressão, sim, senhor, quando podia ter respondido, sim, meu pai. A parábola nos ensina também que existem 2 vontades. Aquela vontade que traduz um gosto pessoal, uma preferência, um certo comodismo, uma inclinação da carne humana. É a vontade do filho que responde, não quero.
Mas há também uma outra vontade, mais profunda, capaz de domesticar a primeira, corrigi-la, orientá-la e, se necessário, forçá-la a escolher o bem e a obediência à lei de Deus. Esta segunda vontade é responsável pela conversão verificada no primeiro filho, que se arrependeu. Ele percebeu que tinha agido mal e assumiu o caminho da justiça. Conclui-se, então, que uma conversão tardia é preferível a uma vida aparentemente cristã, basicamente honesta, onde a vontade própria tem sempre o primeiro lugar. Podemos ler esta parábola sobre o prisma da vocação. Qual é o chamado de Deus para mim? Será que nós estamos atentos a esse chamado e dispostos a assumi-lo? Ou será que prevalecem nossas preferências pessoais, interesses materiais, busca de aplauso e sucesso pessoal? Podemos nos perguntar: nossas escolhas existenciais obedecem a qual das duas vontades? Basta ler a biografia de qualquer santo para verificar que a sua santificação deriva diretamente da obediência à vontade de Deus. Mesmo que isto signifique morrer para sonhos puramente humanos, condição para se entregar livremente à missão que Deus tem para nós. Enfim, a parábola mostra o movimento inicial do pai em direção aos filhos. É sempre do pai a iniciativa para nos confiar uma tarefa e uma missão. Exatamente aquilo, tarefa ou missão, que pode dar sentido à nossa existência. Claro que o chamado de Deus não é aleatório, não. Como pano de fundo e razão de tudo está o amor do pai por sua vinha. Os filhos são chamados a trabalhar, sujar as mãos, enchê-las de calos, gastar suas forças para cuidar de uma vinha que o pai ama infinitamente. Seja esta vinha uma família, a igreja ou toda a humanidade. A palavra de Deus é uma luz para o nosso caminho.